Um grupo relativamente novo, a reunião de adolescentes da Marvel que surgiram por consequência da queda dos Vingadores, e de uma forma ou de outra foram unidos por um vilão. Mas independente de qualquer coisa, são tão heróis como quaisquer outros veteranos dos quadrinhos. Esses são os Jovens Vingadores. Mas antes de falar deles, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra origem. Os Jovens Vingadores foram criados por Alan Heinberg e Jim Cheung, surgindo pela primeira vez direto na sua revista própria, a Young Avengers número 1 de 2005. Para entender melhor a criação da equipe, primeiro é necessário entender dois pontos importantes. Em 2004, tinha recém acontecido a queda dos Vingadores. O grupo de super-heróis não existia mais, e isso aconteceu pelo recente surto da Feiticeira Escarlate, que resultou na morte de Scott Lang, o Homem-Formiga da época, do Visão e do Gavião Arqueiro, além da destruição da Mansão dos Vingadores. Tudo isso eu já contei inclusive no vídeo sobre Vingadores A Queda, e vai ter o link para ele aqui na descrição. Outro ponto é Kang, o Conquistador, é um dos maiores vilões dos Vingadores, e um dos personagens com a história mais confusa que existe. O vilão é um viajante do tempo, já foi chamado de Kang, o Conquistador, de Ramatut, de Centurião Escarlate e de Imortus, mas o seu nome real é Nathaniel Richards. Acontece que, teoricamente, os Jovens Vingadores foram formados por ele. Na verdade, uma versão jovem dele. Nathaniel Richards nasceu no século 30, num futuro alternativo, e em certo momento ele é encontrado pela sua versão mais velha quando ele já se tornou Kang, o Conquistador. Acontece que Kang mostrou para Nathaniel as coisas que faria no seu futuro, e ele desprezou isso. Assim, Nathaniel confrontou o próprio Kang e estava disposto a evitar que isso se tornasse realidade. Ele queria evitar que, no futuro, se tornasse um vilão. Kang lhe mostrou isso usando uma parte da sua armadura neurocinética, que age antes mesmo da pessoa pensar ou desejar algo. E depois de descobrir sobre si mesmo, Nathaniel desejou poder evitar isso viajando ao passado e avisando os heróis que mais confrontaram esse vilão, os Vingadores. Foi assim que Nathaniel chegou no passado dele, que seria a atualidade do universo Marvel em 2005. Só que os Vingadores já não eram mais uma equipe nessa época. Entrando então nas ruínas da mansão, o garoto encontrou os escombros do Visão e, usando a tecnologia daquela armadura futurista, ele baixou o sistema operacional do Visão e nele existia algo chamado de Programa de Substituição dos Vingadores. Um programa designado para caso os Vingadores fossem destruídos ou dispersados. Então o Visão seria capaz de encontrar as exatas localizações da próxima geração, ou seja, Jovens Vingadores. E cada um deles tinha um laço significativo com os Vingadores, ou com a história deles. Primeiro, Nathaniel alterou o visual daquela sua armadura neurocinética para algo mais amigável, algo parecido com as armaduras de Tony Stark, se tornando assim o Rapaz de Ferro. Então, a partir do programa de busca do Visão, ele foi atrás dos outros adolescentes superpoderosos, encontrando assim Eli Bradley, o Patriota, uma espécie de sucessor do primeiro Capitão América, sendo um super soldado. Ted Altman, um metamorfo com super força que se transformava numa espécie de jovem Hulk, por isso era chamado de Hulkling. E William, ou Billy Kaplan, um garoto que podia aparentemente gerar raios elétricos como o deus do trovão Thor, por isso foi batizado de Asgardiano. A ideia era treinar para combater Kang quando ele surgisse atrás da sua versão mais jovem, e isso realmente aconteceu. Mas nesse período, eles acabam conhecendo outras pessoas, como Kate Bishop, a filha de um homem milionário que foi treinada desde a infância em vários esportes e artes marciais. E a sua especialidade era arco e flecha, sendo batizada depois de Gavião Arqueira. E também Cassandra Lang, a filha do recém-falecido Scott Lang, que vai até a mansão atrás das coisas do pai, e sem querer descobre que tem a habilidade de mudar o seu tamanho pela longa exposição aos químicos que faziam isso com o Homem-Formiga.
Assim, ela se torna a Estatura. O conflito com Kang, o Conquistador, colocou os jovens Vingadores no radar dos Vingadores originais, principalmente do Capitão América, que não queria adolescentes arriscando as suas vidas por aí, principalmente pela lembrança de Bucky Barnes. Mas com o tempo, os garotos se mostraram dignos de confiança e passaram a ser protegidos pelos heróis. O Rapaz de Ferro acaba tendo que partir pelo fluxo do tempo para evitar problemas com isso, mesmo depois de derrotar Kang. Mas deixa ativado o software do Visão naquela sua armadura neurocinética, e essa armadura se torna o novo Visão, inclusive mais pra frente sendo rebatizado como Jonas. Acontece que alguns dos próprios garotos não sabiam muito sobre si próprios ou sobre os seus poderes. O Patriota, por exemplo, revela que é neto do Capitão América original, Isaiah Bradley, um homem negro que serviu de cobaia de testes para o soro de super soldado antes que isso fosse injetado em Steve Rogers. Mas Eli não tinha os poderes do soro, ele usava uma droga que lhe dava esses poderes momentaneamente. Foi só depois de assumir isso que Eli sofreu um ataque tentando salvar o Capitão América, e com isso ele perdeu muito sangue. Para salvá-lo então, seu avô de fato fez a transfusão, passando essas habilidades do super soro ao seu neto. Outro que aprendia mais sobre seus próprios poderes era Billy Kaplan. Ele não podia só gerar raios ou eletricidade, ele podia gerar magia. Ele era uma espécie de feiticeiro, assim foi rebatizado como Wicano. E uma das grandes ameaças contra os jovens Vingadores foram os Kree e os Skrulls, porque o Hulkling não era um simples transmorfo. Ele era metade Skrull e metade Kree. Filho da princesa Skrull Annelle e do super-herói Kree Capitão Marvel. Eu já fiz vídeo aqui sobre a guerra Kree-Skrull, e naquele período aconteceu esse romance entre os dois que gerou o jovem Ted Altman, levado até a Terra para que ficasse escondido do Imperador Skrull que queria matá-lo. Agora mais velho, o Hulkling se vê nesse conflito de duas raças, e os jovens Vingadores inclusive precisam recrutar mais gente para ajudar nos combates. O novo Visão é adicionado ao grupo, e ele próprio faz uma busca por adolescentes com superpoderes e encontra Thomas Shepard, um garoto com super velocidade, batizado depois de Celery. Mas quando ele é encontrado pessoalmente, ele era idêntico a Billy Kaplan, o Wicano. É então que o Visão reconhece os dois sendo como irmãos gêmeos, como almas gêmeas, e filhos dele com a Feiticeira Escarlate. Acontece que quando Mephisto buscou as almas dos filhos de Wanda anos antes, essas almas ficaram perdidas e reencarnaram em lugares diferentes. Mas a conexão deles era tanta que até os seus nomes eram iguais aos que a Feiticeira Escarlate tinha escolhido, Billy e Thomas. E os dois tinham poderes idênticos aos dos gêmeos Maximoff. Inclusive a personalidade deles era muito parecida aos irmãos. Isso acabou gerando complicações, já que a maior catástrofe atual foi causada pela Feiticeira Escarlate depois dos eventos de Vingadores A Queda e principalmente da Dinastia M. E isso levou os dois garotos a uma busca pela sua suposta mãe na HQ A Cruzada das Crianças, de 2010. Mas depois desse evento, a equipe praticamente foi desfeita e os jovens heróis acabaram trabalhando de forma mais separada. Isso até 2013, onde uma ameaça chamada de Mãe surge, e o grupo começa a se reunir com alguns novos integrantes. Aqui, o próprio Loki, que tinha morrido em O Cerco, reencarna como um adolescente e integra a equipe tentando se redimir pelos seus atos passados. Outros novos integrantes aqui são Noh-Varr, o Marvel Boy, América Chaves e depois David Alaine, o Prodígio. E depois disso, basicamente os heróis voltaram a agir de forma individual, ou em dupla, como é o caso de Wicano e Hulkling, que praticamente nunca se separaram. Fora dos quadrinhos, como equipe, os jovens Vingadores não tiveram muito destaque ainda, basicamente só aparecendo no jogo Lego Marvel's Avengers. E existem rumores que pode ser que apareçam em algum momento no universo cinematográfico, mas nada foi confirmado ainda.
Os Jovens Vingadores são, como o título já diz, jovens com superpoderes. São super-heróis, mas são também adolescentes com assuntos de adolescentes. Tem problemas na escola, problemas com pais vendo que não estão em casa, descobrindo que seus filhos são heróis. E claro, assuntos sobre relacionamentos amorosos. Kate Bishop teve uma relação conturbada com o Patriota. Cassie Lang teve outra mais conturbada ainda com o Rapaz de Ferro e depois, por ter os mesmos padrões cerebrais, com o novo Visão. Mas o casal mais reconhecido da equipe é Wiccan e Hulkling, que se uniram desde o começo e sempre levaram essa relação com naturalidade e inclusive atualmente em 2020 eles se casaram. Iniciando as histórias como adolescentes, hoje já são jovens adultos que amadureceram com o tempo, e isso foi o interessante da equipe, porque aproximou leitores de diferentes faixas etárias para as páginas desses quadrinhos. Então, por mais que seja um grupo relativamente novo na Marvel, e mesmo não sendo tão abordado nas histórias, os Jovens Vingadores têm sim uma grande importância e grande relevância, sempre trazendo muita representatividade. E como o próprio Capitão América disse para eles, serão sempre considerados Vingadores. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia os Jovens Vingadores e qual é o seu integrante favorito da equipe. O meu é o Wiccan. Me segue lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.